Qual é a tua expectativa para essa noite de que Deus vai fazer na sua vida? Quantos estão aqui com uma expectativa que Deus vai fazer algo na sua vida? Amém. Não, você não entendeu. Vou perguntar de novo. Quantos aqui estão com uma expectativa daquilo que Deus vai fazer essa noite? Amém. Glória a Deus. Porque se há expectativa, se há desejo, se há busca, Deus pode fazer o sobrenatural na minha e na sua vida. Eu estou muito feliz essa noite, porque hoje pela manhã, Deus foi muito misericordioso e agiu de uma forma sobrenatural. Eu vim com uma ansiedade, com uma busca daquilo que Deus ia falar, não só com a igreja, mas comigo também. E eu fui surpreendido por Deus. Estou muito feliz mesmo. E eu sei que hoje à noite não vai ser diferente. Mas também estou muito feliz que uma pessoa muito especial decidiu vir comemorar o aniversário dela aqui com nós. E eu quero agradecer a Cleusa. Seja bem-vinda, Cleusa. Feliz aniversário. Obrigado por nos honrar. Fica de pé, Cleusa. Deixa a minha família te conhecer. Querido, se você não conhece, essa aqui é a madrasta da Débora. Não tem nada de má. Ela é só bem um nome de madrasta. Seja bem-vinda, Cleusa. Eu já falei para a Cleusa, ela é um presente de Deus para a nossa vida. A Cleusa, Cleusa é demais. Meu sogro é legal, mas essa Cleusa é demais. Queridos, eu quero mandar um abraço, um beijo para Ana Paula, irmã do Cássio, para o James, que me mandou mensagem aqui dizendo assim: nós estamos aqui em Curitiba assistindo a celebração. Queridos, amo vocês, vocês são preciosos. E para todos aqueles irmãos que estão nos assistindo online. Hoje de manhã eu trouxe uma palavra sobre fidelidade. Nós estamos na semana ou no mês das consagrações e hoje nós vamos consagrar as nossas finanças. E eu falei sobre fidelidade, o princípio de tudo, ou o início de tudo. E essa palavra que a pastora Genoveva compartilhou no início da celebração, ela não estava combinada, eu não tinha passado o tema para ela. Mas eu sei que quando Deus começa a alinhar as coisas, Ele alinha em todos os aspectos, em todas as formas. Eu quero só relembrar o louvor que vocês roubaram o tempo hoje, não fui eu. Então, queridos, mas foi bênção, continua sendo usado por Deus. Queridos, eu voltei faz pouco tempo de uma viagem junto com a pastora Genoveva. Nós estivemos em São Paulo, ministrando em alguns lugares. E sempre quando eu viajo com a pastora Genoveva é muito bom. Porém, toda vez que a gente sai de Foz, que vira a placa, está saindo de Foz, ela apaga, ela dorme. Ela é uma boa companheira de viagem. Ela deita e dorme mesmo e não se preocupa. Só que dessa vez foi diferente. Falei para a pessoa que está do teu lado: dessa vez vai ser diferente. E quando nós fomos de viagem, eu sabia da agenda dela, então eu deixei ela descansar, não falei nada. A Tainá estava junto com nós. Mas na volta eu falei: pastora, a senhora não vai dormir. Hoje eu tenho uma sabatina para te fazer, e eu tenho muitas perguntas, porque eu estava começando a escrever algo sobre esse tema, e tinha algumas dúvidas, porque uma parte dela falava sobre o seminário que ela fala sobre lealdade e honra. E aí eu trouxe de Marília aqui, ela numa sabatina de perguntas, porque algumas coisas eu queria entender, eu tinha uma interpretação, mas eu queria ouvir ela, e foi que Deus de alguma forma começou a nos falar nesse período. Acordar a pastora Genoveva e não deixar ela dormir é um desafio, mas o aprendizado vale a pena. Eu não só sou o discípulo mais amado, mas eu sou o mais comprovado nisso. É fato. Eu sei que meus irmãos ficam queridos, mas eu não sou o mais amado porque eles desejam que eles tenham fazem a acepção dos discípulos, mas é porque eu desejei caminhar mais perto. Quem deseja caminhar mais perto, absorve mais. Simples assim. Então deseja andar mais perto de pessoas que te influenciam, que somam com você, pessoas que sonham os sonhos que você sonha, porque isso vai fazer toda a diferença na tua caminhada. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus que está em Números 26, que diz assim:
Números 26. Diz: porém Zelofeade, filho de Efer, não tinha filhos, senão filhas. E o nome das filhas de Zelofeade foram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirsa. Até aqui. Esse texto que eu acabei de ler, ele merece a minha e a sua atenção, devido a tudo especial que Deus nos traz em relação a esse texto. Talvez você lendo dessa forma, você não consegue entender tamanha profundidade que esse texto nos traz. Mas eu quero caminhar com você dentro desse texto para que você possa entender o que é que Deus tem para você nessa noite. Eu acredito que nós vamos viver o sobrenatural, mas para isso você vai precisar acreditar. Você vai precisar ter fé que o sobrenatural vai chegar na sua casa, na sua empresa, na sua família, na sua célula, no seu casamento, na sua criação com seus filhos. Você precisa crer, porque senão vai ser só mais uma palavra e passou. Janeiro está quase acabando, daqui a pouco vem fevereiro e passou. Mas deixa eu te localizar dentro dos acontecimentos que esse texto nos antecede. Os filhos de Israel, aqueles que Deus arrancou do Egito com mão forte e fez peregrinar no deserto, no caminho da tão sonhada terra prometida. Durante esse caminho, você já leu sobre isso, Deus fez diversas e extraordinárias maravilhas. Deus abriu o mar para o povo passar, Deus levava durante o dia uma coluna, uma nuvem sobre o povo para que eles não se queimassem, não passassem muito calor, e durante a noite uma coluna de fogo para que eles pudessem ser aquecidos. A Bíblia nos relata que pela manhã Deus providenciava todo o maná, todo o alimento para o povo. Ou seja, o povo estava vivendo o sobrenatural naquele tempo. Os milagres aconteciam. 40 anos depois de peregrinação no deserto, e agora eles estão na região de Moabe, vem Deus e dá uma direção para Moisés. Ele diz assim: Moisés, eu quero que você faça uma contagem do povo. Nesse tempo o povo já estava muito grande, desde o Egito até ali já havia uma multidão de pessoas. Mas Deus queria que Moisés contasse o povo para que ali ele pudesse fazer a divisão da terra da promessa, apesar deles ainda não ter chego à terra da promessa. Mas Deus queria que Moisés soubesse quantas pessoas estavam ali, quantas estavam por tribo, e por isso ele precisava ter essa informação, para que ele pudesse se reunir e na mesma hora começar a fazer a entrega da terra para cada família. Então a contagem ela serviria para que não houvesse da parte de Moisés nenhum tipo de injustiça, nenhum tipo de engano. Mas como assim, Patrick? De repente uma família poderia receber, uma família maior poderia receber um menor espaço de terra, e uma família menor receber uma grande porção de terra. Então Moisés chama o sacerdote Eleazar, reúne todos os filhos de Israel em Moabe, e agora ele começa uma contagem por família. E depois de todas as famílias serem contadas, de todas as famílias serem divididas, cada um por sua tribo, Moisés traz ao conhecimento de todos uma lei estabelecida. Não sei se você sabe, mas Moisés foi o maior legislador da história. Não existe alguém que fez mais lei na história do que Moisés. E Moisés estabeleceu uma lei dizendo assim, que cada família tinha o direito de uma herança, desde que houvesse um homem na casa. Na ausência do pai, o que era o primeiro recebedor, a herança seria entregue para o filho. Só que tinha que ter um detalhe, tinha um detalhe pequeno, dizia assim: o filho deveria ser do sexo masculino. Esta era a lei. Se faltasse o pai, mas houvesse um homem na casa, a família não era deixada de lado, ela recebia o direito da herança. A reunião é feita, a contagem também, as heranças começam a ser divididas, a lei de Moisés começa a ser exposta, o tempo passa e a celebração agora é uma celebração de entrega. Queridos, eu acredito, pastora Mara, que não era uma celebração normal. Até porque não era uma celebração para entrega de qualquer coisa. Era uma celebração para entrega da herança. Então imagine comigo, os filhos de Israel estão reunidos, Moisés diante do sacerdote. É uma linda celebração. Eu acredito que deve ter tido fogos,
pandeiro, uma bateria provavelmente, um violão e Jesus Carlos no teclado. Aleluia. E Moisés começa a citar o nome do homem daquela família, e ele comparecia diante de Moisés, ele recebia a parte dele da herança. Começa a celebração e as famílias estão todas alegres, eram gritos, a Bíblia não diz, mas eu acredito que era isso. Mas eu imagino que no meio daquela festa, gritos, fogos, há uma família que não se manifesta, há uma família que está quieta, há uma família que não pulava, não gritava, há uma família que não recebe, porque o nome do pai não foi citado. Mas quando isso acontece, o que me chama a atenção nesse texto e me abençoa, é que a família pela qual, pastor Josué, a família não ouviu o nome do pai ser citado, eles não acham isso normal. Isso me chama a atenção. Eu não sei o que você está vivendo na sua vida, eu não sei o que você espera do ano de 2022, mas se seu nome não foi citado ainda, não ache isso normal. Não ache isso normal. Não se conforme com isso. Então a família olha uma para si, uma começa a olhar para a outra e diz assim: o que aconteceu? Não é normal isso. Sabe, pastor, elas não falaram assim: ah, é assim mesmo, sabe? Poxa, fazer o quê? O sol brilha para todos, mas a sombra é só para alguns, César. Sabe, do deserto nós viemos, do deserto vamos morrer, deixa para lá, deixa quieto, vamos me misturar nisso. Mas quando o nome da família não é citado, aquela família ela foi procurar para saber o que estava acontecendo. E aqui eu aprendo o primeiro princípio. Diga aí para 3 pessoas, se você não recebeu, fala com convicção. Se você não recebeu, tem alguma coisa aí. Não ache normal, querido, porque você não recebeu. Não ache comum que você não recebeu. Elas não acharam, elas disseram assim: ei, vamos procurar saber o que está acontecendo. E quando elas foram à frente falar com o sacerdote, elas falaram: olha, o que aconteceu? Por que nós não recebemos? E aí o sacerdote dá uma resposta: vocês não receberam a herança porque falta homem nessa casa. Está faltando homem na sua casa, filho? Tem homem aí? Não faz isso comigo, pelo amor de Deus. Aqui tem homem? Tem homem aqui? Viu, Sofia? Aqui tem homem. Sofia, por que tem que falar que não tem homem? Não acha normal, e elas não acharam normal. Não tem homem, mas como assim? E o sacerdote pergunta: cadê Zelofeade? Cadê o seu pai? Não, nosso pai morreu. Então vocês não têm direito à herança. Eu imagino as filhas dizendo assim uma para a outra: como assim? Você não lembra? Você não sabe da lei de Moisés? Tem algum homem na família? Não tem. Então vocês vão ficar no deserto. Eu imagino as meninas olhando uma para a outra assim, e as amigas chegando, falando assim: fica tranquila, querida, na hora que o voo pousar lá, a gente manda um selfie para você. Na hora que nós estivermos na terra prometida, a gente tira umas fotos para você. Fica tranquila. Quando chegar lá, você vai ver. Vocês não têm direito. Mas elas conversaram entre si. A Bíblia não diz, mas eu tenho certeza que foi desse jeito. Elas bateram o pé no chão e disseram: assim não vai terminar. Não vai terminar assim. Eu não sei como é que começou o teu ano de 2022, mas eu estou aqui com uma palavra profética. Se você entender o ambiente profético que nós estamos vivendo, essa palavra do sobrenatural sobre as nossas vidas, você vai entender. Não vai terminar assim. Não vai terminar assim. Não vai terminar assim. Não vai terminar assim. Sabe por quê? Porque Deus está preparando uma virada para a sua vida. Deus está preparando uma virada na sua vida. Basta fidelidade. E aí elas disseram: ei, não vai ficar assim. Nós vamos falar com Moisés. Vamos falar com Moisés. E alguém deve ter: vocês vão falar com Moisés? Como assim vocês vão falar com Moisés? Não, nós vamos falar com Moisés. E a primeira que se levanta é Macla. E eu amo, eu gosto de Macla.
Eu gosto de Macla por causa do seu nome. Macla disse, eu vou. E alguém disse, você? Tá louca? Para com isso. Vai falar com Moisés, sim, eu vou. Mas você vai por quê? Eu vou por causa do meu nome. E qual o significado do seu nome? Meu nome quer dizer confiança. Confiança. Quem confia não se conforma, querido. Quem confia não acha comum aquilo que é espiritual. Quem confia não olha para o diabo fazendo bagunça dentro da sua casa e fala, não, deixa para lá. Quem confia não fica preso em etiqueta. Quem confia não fica preso em aparência. Quem confia bate o pé no chão e diz, eu vou. Eu vou. Sabe, o salmista diz assim, ó, os que confiam no Senhor são como nada. Não. Os que confiam no Senhor são como coisa nenhuma. Não, querido. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala. E quando Macla se levanta para ir a segunda, foi Noa, e ela diz, ei, se Macla vai, eu também vou. E eu gosto do pastor José do nome de Noa, porque ela diz assim, eu vou. Não, não vai não, fica aí. As meninas te mandam mensagem, elas te atualizam. Não, eu vou por causa do meu nome. Mas o que quer dizer seu nome? Ninguém me detém. Ninguém me detém. Querido, se você estiver no centro da vontade de Deus em 2022, ninguém vai te deter. Ninguém vai te deter. Ninguém vai te deter. Chega de saldo negativo no final do ano. Chega, esse ano termina positivo, ninguém vai te deter. Eu estou ministrando para alguém essa noite? Essa palavra é para alguém essa noite? Presta atenção, Macla foi, Noa foi, e Ogla disse, eu também vou. Eu não vou ficar aqui no Instagram, não. Eu vou. E eu gosto de Ogla, Débora. Eu gosto de Ogla. Sabe por quê? Por causa do nome dela. Ela disse assim, eu vou. Noa já foi. E alguém disse assim, não, elas já foram. Fica aí. Não precisa ir. Mas eu vou. Eu vou por causa do meu nome. Mas o que significa o teu nome? Meus pés não estão amarrados. Meus pés não estão amarrados. Queridos, eu não estou dentro do meu quarto falando sozinho, eu estou falando com uma igreja avivada. Meus pés não estão amarrados. Meus pés não estão amarrados. Os teus pés não estão amarrados. Teus pés não estão amarrados. Eu te desafio a começar a bater o seu pé aí no chão, aí na sua casa, dizer, meus pés não estão amarrados. Tudo que Deus prometeu para você, tudo que Ele te falou, Ele vai cumprir. Todos os sonhos, tudo, porque seus pés não estão amarrados. Seus pés não estão amarrados. Ei, pode aumentar aquele negócio que você queria aumentar. Teus pés não estão amarrados. Pastor Josué, pode começar a construção, porque teus pés não estão amarrados. Tira aquele sonho do papel, querido, porque os teus pés não estão amarrados. Ei, eu não sei você, mas esse ano a minha família avança. A sua família avança. O seu ministério avança, a sua casa avança, os projetos que Deus te deu vão avançar. Sabe por quê? Porque os teus pés não estão amarrados. Mas Milca disse, eu também vou. Se Macla vai, se Noa vai, se Ogla vai, Milca também vai. Para, Milca, fica aí, tem um monte de coisa para fazer em casa. Tem louça que a pastora Genoveva sujou na hora do almoço e não lavou. Mentira, a pastora lavou. Fez um arroz hoje. Top. Arroz ao dente. Não, eu vou também. Mas por que você vai? Por causa do meu nome. Qual é o significado do seu nome? Eu recebi autoridade. Eu recebi autoridade. Deus já te entregou a autoridade, querido.
Ei, você precisa exercer autoridade. Tem irmãos que estão aqui há 10, 15 anos e ainda conseguem, fica com medo, entra na empresa, tá oprimido, eu estou sentindo opressão, escuta a voz, parece Azara, vendo não sei o que, fica latindo pro nada, com medo das coisas, tem medo de dormir, tem medo Querido, para com isso, Deus te entregou autoridade. Ei! Deus te entregou autoridade. Chega na tua cela e diz: ei, aqui tem autoridade do Senhor. Ministra a palavra, põe a mão sobre as pessoas. Vai nos hospitais e ora por as pessoas, porque Deus já te entregou autoridade. Ah, mas o pastor não foi ainda orar por aquele meu amigo, por meu parente. Mas vai você e ora. Deus já te entregou autoridade. Ei, você quer terceirizar? Não funciona. Sabe, chega onde você chegar, mete o pé e fala assim: o diabo, vaza daqui, você não tem autoridade aqui. Ei, o Senhor já te entregou autoridade. Toma posse disso. E por fim, Tirza também diz: eu também vou. Mas Tirza eu vou deixar para a pastora falar lá no final. E elas vão diante de Moisés, e aqui tem algo que me chama a atenção, queridos. Chegar diante de Moisés não era algo fácil, porque nesse período Moisés ele liderava já milhões de pessoas, ele já tinha levantado várias pessoas como líderes para poder ajudar ele dentro do ministério. E Moisés já fazia isso porque o trabalho dele já era muito grande. Então o acesso a Moisés não era algo tão simples, mas elas conseguem chegar. E quando elas chegam até Moisés, elas levam um argumento que me faz tirar o sono. Eu perco o sono quando elas falam isso. E eu fico impressionado. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você quer receber uma palavra de Deus agora para a sua vida? Ergue a mão assim. Estenda. Não. Ai, tem crente que é ruim até para erguer a mão. Você fala para ele: ergue a mão, ele faz assim, ó. Meu irmão, ergue com vontade. Eu quero receber de Deus. Ei, tem acessos que só Deus pode dar. O sobrenatural de alguma forma chegou sobre a vida daquelas meninas. Elas tiveram acesso a Moisés. Deixa eu te falar, Deus está te entregando acessos que só Ele pode abrir. Deus está entregando acesso aí para você na sua casa, de coisas que só Deus pode te dar. Mas como é que chegou ali? Foi Deus. Mas como é que fez isso? Foi Deus. Mas não estava quebrado? Foi Deus. Mas não estava fechando? Foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. Acessos que só Ele dá. Mas elas usam um argumento diante de Moisés, e eu gostaria que você fosse em Números 27, 3. Elas dizem assim: o nosso pai morreu no deserto, e ele não estava entre a congregação dos que congregava contra o Senhor na congregação de Corá, mas ele morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Sabe, querido, elas disseram para Moisés assim: olha só, nós não temos direito à herança, porque na nossa casa não tem homem. E a lei não está errada em relação a isso, ela está certa. Mas a gente não veio aqui por causa da lei. Nós viemos aqui, foi para te lembrar sobre a fidelidade do nosso Pai. Se o Senhor não quiser nos dar herança por causa da lei, o Senhor não precisa se expor. Mas lembre-se da fidelidade do nosso Pai. Porque o que nos traz aqui não é a lei. É somente para te lembrar que nosso Pai em vida, Ele não se rebelou contra ti e nem contra o Senhor. Pese na balança, Moisés, toda a fidelidade do nosso Pai. Ei, querido, deixa eu te falar uma coisa. Seja fiel. Pague o preço que for. Seja fiel, porque haverá um dia que a fidelidade vai gritar diante do teu maior desafio. A fidelidade vai gritar na frente do teu maior desafio. Tem mais uma coisa que eu aprendo com isso. A fidelidade do Pai dá alguns acessos. Elas estavam diante de Moisés agora falando não por elas, mas pela fidelidade do Pai.
Tem alguns acessos que você recebe que não é por sua causa, é por causa daqueles que vieram antes de você. Eu falei essa manhã que algumas coisas que têm acontecido na minha vida eu não tenho cacife para isso. Eu não tenho tanta idade para isso, para estar aqui ministrando para vocês. E tem pessoas aqui, e tem pessoas que passaram aqui muito mais capacitadas, tem um testemunho muito mais forte que o meu, talvez. Porém, não perseveraram. Mas tem muitos de vocês que poderiam estar aqui. Mas tem fidelidade na minha vida de pessoas que me antecederam. Tem áreas da minha vida ministerial que eu estou acessando pela fidelidade de outros, querido. Eu tenho acessado algumas coisas pela fidelidade daquela mulher, Débora Tosi de Almeida. A fidelidade dela. Das vezes que eu olhei para a minha vida que eu nem acreditei que eu poderia fazer algo, ela acreditou em mim mais do que eu mesmo acreditava. Existe fidelidade na minha vida daquela mulher ali, ó, Neuza Coutinho. A fidelidade na sua vida, é por isso que eu estou acessando isso. Essa mulher foi a minha primeira discipuladora. Quando eu cheguei nessa casa, eu fui trabalhar na empresa onde ela cuidou de mim. Fidelidade, querido. Sabe o que é isso? Tem fidelidade daquele casal, daquela mulher lá. Fica de pé, pastora Edmara. Tem fidelidade daquela mulher na minha vida. E eu tenho acessado coisas, porque em muitos momentos da minha vida ela foi uma mãe para mim. Obrigado. Cadê meu velhinho? Se escondeu? Manda ele vir aqui. Tem fidelidade, queridos. Tem portas, tem lugares que você acessa, que é só fidelidade. Tem fidelidade de um Luciano Piornedo na minha vida, de uma Vanessa Celante na minha vida. Pessoas que investiram. Tem fidelidade, queridos, de um pastor Josué, de uma pastora Genoveva, que investiram na minha vida. Alguns anos atrás nós passamos por um momento difícil na nossa vida, muito difícil. Nós perdemos uma pessoa que nós amávamos demais. E dentro dessa turbulência que nós estávamos vivendo, dentro de ministério e casa, e tudo isso que estava acontecendo, eu cheguei e falei para eles assim: olha, eu preciso me retirar. Eu não tenho forças para permanecer no ministério. Porque naquele tempo, nem eu acreditava em mim mais dentro do ministério. Eu sempre tive o sonho de ser pastor, mas eu sempre pensei, esse negócio está ficando tão longe, que eu vou voltar a pescar. E eu trouxe essa situação para eles, e eles me abraçaram, cuidaram de mim. Ninguém me tirou do lugar onde estava, fui eu que entreguei. Mas em alguns anos atrás, o pastor Domingos esteve aqui em Foz do Iguaçu, e ele fez um convite para o pastor Josué, para a pastora Genoveva, convidando eles para a Coreia. E lógico, eu estava na cola, o convite se estendeu a mim. E eu aceitei o convite de ir para a Coreia, mas eu nem sabia o que Deus ia preparar nesse tempo, até porque Ele já estava me preparando para aquilo que ia acontecer. E quando chegou o período de ir para a Coreia, eu estava destruído emocionalmente, eu tinha entregue todos os meus sonhos e ministério. Eu não queria mais nada, eu não queria ver a igreja, eu não queria estar perto, eu só queria estar ali com a minha dor, quietinho. E aí eu tinha feito um compromisso de ir com a pastora Genoveva, porque o pastor Josué não pôde ir naquele período, e eu fui para cuidar dela. Vai saber desses coreanos, né? E eu fui para a Coreia na base do compromisso, porque eu não tinha vontade nenhuma, porque era uma conferência de oração. Eu falei, eu não quero nem falar com Deus, ainda mais orar. E quando eu fui para lá, é dividido em duas partes. A primeira semana nós ficamos dentro da igreja, então tem celebração, tem evento, tem muitas coisas, e a hora passa toda. Mas um segundo período é um acampamento, onde você vai e você fica lá 24 horas recebendo de Deus, palavra de Deus e orando.
há várias casinhas lá, eu não lembro o nome delas, mas eram umas casinhas onde você entra lá e a todo momento tem alguém orando. Eu passava longe daquilo lá, sabe? Eu passava longe daquilo lá porque eu não queria falar com Deus. Mas quando chegou um tempo, um pastor amigo nosso, o pastor Haldeman, falou assim: ei, vamos lá na oração? Eu falei: sim, vai indo, que eu já vou. A primeira noite eu dei um perdidão nele, a segunda também. Na terceira ele falou assim: ei, vou te esperar para a oração. Eu falei: cara chato, orar, eu não quero orar. Aí eu entrei lá, porque ele estava na minha cola, eu entrei na salinha assim, você não pode levar celular, você não pode levar nada, é só orar. E eu entrei lá e fiz aquela oração que a gente faz muitas vezes assim: obrigado pelo meu dia, pelo meu almoço, obrigado por isso, por aquilo, amém. Eu não queria falar com Deus, eu estava de biquinho com Deus. E eu saí de lá e nós fomos para uma celebração. Quando eu saí na porta, ele falou: ei, vamos lá orar de novo? Eu falei: que cara chato, eu não quero orar. E ele fez isso por umas 2 vezes, e na terceira vez eu falei para ele assim: vamos orar. Porque aquele dia eu estava disposto a ter uma conversa séria com Deus. Deus ia ouvir tudo que eu tinha para falar, porque eu estava até aqui com Deus. Sabe aquela ira? E eu entrei naquele lugar e eu dobrei meus joelhos e eu chorei, eu falei, eu gritei, eu esperneei. E no final, assim que eu já não tinha mais força, eu falei: você me tirou o que era de mais precioso na minha vida, você me roubou. Essa foi a palavra que eu terminei de falar. Quando eu terminei de orar, eu já não tinha mais força para estar ali, eu não sei quanto tempo já fazia que eu estava ali orando. E aí o Espírito Santo falou para mim assim: terminou? Terminei, não tenho mais nada para falar. Então senta que agora é minha vez. E aí o Espírito Santo começou a falar no meu coração, a trazer datas, a trazer coisas na minha vida, dizer assim, mostrar algumas situações. E aí eu escutei Deus dizendo assim: você é um menino mimado. Eu nunca te tirei nada, seu ingrato. Eu estendi o tempo dela nessa terra, para que você pudesse viver os melhores momentos da sua vida e suas filhas pudessem. Sabe, Deus tem feito várias coisas na minha e na sua vida, mas nós somos ingratos muitas vezes, porque nós só olhamos aquilo que está aqui e nós esquecemos de todo o contexto que Ele já desenhou. A nossa visão é tão míope, tão pequena, que nós só olhamos para aquilo tão pequeno e esquecemos de toda a grandeza que é. E depois de Deus falar, e eu deu apanhar, e eu resolvi apanhar mesmo, pode bater que agora eu estou facinho. Ele falou: chega, essa foi a palavra: chega. Até agora eu respeitei o seu luto. Chega, levanta e vai fazer por aquilo que eu te chamei para fazer. E eu levantei e eu fui. E ele falou para mim assim: eu sou o Deus que pode remir o tempo. Aquilo que você deixou passar, eu posso acelerar. Sabe, pastor? Eu posso. E eu voltei da Coreia decidida a retomar toda a minha caminhada com Deus. Não aconteceu assim, querido. Isso aí é só no TikTok, que você aperta e tudo muda rapidamente. Mas na vida real não é assim. Eu tive que passar por alguns processos, bastante cura, muito cuidado dos meus discipuladores, muita paciência da minha esposa, sabe, pessoas importantes do meu lado, dizendo assim: olha, acredita, porque nós acreditamos em você. Talvez se não fosse o apoio dessas pessoas, não fosse a fidelidade dessas pessoas na minha vida, talvez eu não estaria aqui hoje compartilhando com vocês isso. Obrigado, pastor Josué, pastora Genoveva. Eu escrevi esse dia, nós falamos sobre isso, por acreditar em mim, num tempo que nem eu acreditava mais, por apostar todas as fichas dentro. E se quiser pode falar depois que eu sou o mais amado, não tem problema nenhum. Sabe, querido, existe fidelidade de uma dona Melânia, uma mulher de oração, que muitas vezes deu uma palavra profética sobre a minha vida: filho, Deus vai te levar para lugares que você nunca imaginou estar. E eu falo: dona Melânia está chapada, né? E ela está conectada. Dona Melânia, um beijo no seu coração, amo a senhora. Mulher de oração, queridos, fidelidade, que tem coisas que o dinheiro não paga, sabe? São lugares que caminhamos, são pessoas que vêm até nós, são coisas sobrenaturais que vivemos e tocamos, e não são por nossa causa, não tem nada a ver com nós, não é por causa dos nossos pedidos de oração, mas são por causa daqueles que antecederam a minha e a sua vida.
Porque se tem algo que pesa, Vanessa, é a fidelidade. É a fidelidade daqueles que vieram antes de nós. Sabe, tem uma Neuza Coutinho, uma dona Melânia te cobrindo de oração, meu amigo, faz você voar. Na minha vida tem fidelidade, por trás de mim tem fidelidade. Ei, nem sempre Deus responde a nós, mas Deus responde à origem. Tem coisas que Ele busca na origem. Ah, mas eu não vim de um lar cristão, eu não sei, como é que eu vou fazer? Ei, se posicione, porque através da sua vida, da sua história de fidelidade com Deus, toda a sua geração vai acessar isso, toda a sua geração. Seus filhos vão acessar, seus netos vão acessar, seus bisnetos vão acessar. Sabe qual é a marca da fidelidade do cristão? É toda a sua geração conhecer a Jesus. Toda a sua geração amar esse Deus que você ama. Seja fiel, querido, seja fiel. Não negue a sua origem. Tem oração do teu pai, tem oração da tua mãe, tem oração dos teus avós, tem oração do seu líder de célula, do seu discipulador, do seu pastor. Ei, para de murmurar, para de perder tempo. Ah, mas meu líder não é assim, meu pastor não faz isso, meu pastor aqui. Ei, temos uma igreja para cuidar, temos uma cidade para pastorear. Ei, alecrim dourado, que foi semeado, e foi plantado, e foi colhido. Você está se achando quem? Não é para você, tem tudo a ver com Ele, é para Deus. É para Deus. Ei, para de murmurar, levanta e vai servir, vai fazer o teu papel. Tem pessoas que precisam conhecer essa fidelidade de Deus. Tem pessoas, César, dentro ainda daquele banco que precisam ouvir a fidelidade de Deus. Tem pessoas dentro da polícia que precisam ouvir essa fidelidade de Deus. Chega, não vamos mais perder tempo. Sabe, tem pessoas que dobram o joelho enquanto você está murmurando. Tem líder que está olhando para a tua vida e está orando, está acreditando. Hoje de manhã, vou cantar, José. Hoje de manhã eu estava falando que quando eu estava escrevendo essa ministração, Deus me trouxe uma canção. E eu sei que você conhece, ela diz assim, vem comigo, José, pega. Tua fidelidade. Só eu vou cantar? Tua fidelidade incomparável é. Ô, pastor Amaro, aleluia. Sobe o tom, José. É grande. Ei, abra sua boca. Tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade. Aleluia, a fidelidade de Deus na sua vida, querido. Amém. Pegou essa, José? Se você precisar de mim, estou aí. Domingo que vem. Queridos, nós precisamos aproveitar os momentos que nós temos e as oportunidades. Se a Adriana ou a pastora Mara pipocar, estou aqui. Ei, elas falam para Moisés. E sabe o que Moisés diz? Moisés não é um líder arrogante que bate no peito. Não, vai ter que ser assim. Fui eu que criei a lei, vai ser a lei. Não. Moisés diz assim, lá no versículo 5. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. Ei, anota isso para você colocar lá no teu Instagram. Está com Deus a tua causa. Está com Deus a tua causa. Ei, Saulo, está com Deus a sua causa. Ô Cris, aquele motivo de oração, está com Deus a sua causa. Está com Deus, querida, a sua causa.
Está com Deus. Sabe, peraí, você não está entendendo. Não é o maior jurista do Brasil que está com a tua causa. Não é o maior desembargador que está com a sua causa. Não é o STF que está com a sua causa. É o soberano que está com a sua causa. É o Deus vivo que está com a sua causa. Ei, olha só. Para Débora dizer que eu tenho razão, pensa num negócio meio complicado, é difícil. É difícil, ela fala assim, não, você tem razão, é assim mesmo. Mas quando essa mulher diz que eu tenho razão, meu irmão, hoje o pastor Mauro assou uma carne na hora do almoço, foi algo tremendo, eu gosto de carne, sabe? Mas quando a Débora diz que eu tenho razão, até vontade de ser vegano eu tenho, de tão impactado que eu fico. Mas não é a Débora dizendo, é o Eterno, é Deus olhando assim e falando assim, ei, você tem razão, você tem razão. Presta atenção no que eu vou te falar. Diante da injustiça que possa estar diante de ti, Deus vai rasgar os céus e vai dizer, você tem razão. Vira para alguém que está ao teu lado e fala isso. Deus vai te dar a razão. Deus vai te dar a razão. Deus vai te dar a razão. Olha o versículo 7 e o versículo 8 que diz, Deus dizendo, as filhas de Zelofeade falam retamente, certamente lhes dará a possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança do seu pai fará passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo, quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança às suas filhas. Uau! Ei, o Senhor acrescentou a lei. Você está entendendo? Deus vai mudar a tua história. Deus vai acrescentar a lei se preciso for para mudar a sua história. Você não está entendendo? Ei, janeiro não acabou ainda. Deus vai mudar a sua história. Deus vai mudar a sua história. Eu não sei como você chegou aqui, mas Ele vai mudar a sua história. Deus vai mudar a sua história em janeiro, fevereiro, em março, em abril, maio. Você vai escrevendo cada dia um livro novo. Mas eu preciso te dizer duas coisas para começar a encerrar. E a primeira é, quem recebeu essa mensagem? E pode dar um aplauso ao Senhor e dizer assim, essa mensagem foi para mim, eu recebo, essa palavra vai ser rema na minha vida. Glória a Deus. Mas tem uma segunda coisa que eu quero falar contigo. E eu quero te dizer que onde há uma bênção, existe uma condição. Aonde há uma bênção, existe uma condição. Toda bênção está condicionada. Sabe por que a lei foi acrescentada? Porque elas se levantaram para isso. Elas correram risco. Nós estamos vivendo, José, uma geração que elas querem um futuro, elas querem um legado, mas elas não querem correr o risco. Elas não querem pagar o preço. Elas querem mudança, mas elas não querem correr o risco. Elas querem uma nova estação na vida delas, mas elas não querem correr o risco. Ei, o sobrenatural, o único caminho para ele é o caminho do sacrifício. É o caminho do sacrifício. O que é que você está disposto a abrir mão? Sabe, porque muitas vezes nós fazemos uma oração que muitas vezes nós se esquecemos. Quando nós vamos abrir as nossas empresas, nós dizemos bem assim, Senhor, nos abençoa, Pai, abençoa essa empresa, abençoa, Pai, tudo esse trabalho e tudo que eu estiver movendo, sabe por quê? Porque eu quero ser uma coluna, eu quero ser alicerce, eu quero ser aquele que vai investir na obra de Deus. Essa é a nossa oração. Só que nós nos esquecemos dessa oração. E aí a tua empresa começa a prosperar. Esses dias eu estava compartilhando isso com alguns empresários. Nós começamos a prosperar e crescer, e crescer. E aí começa a incomodar as coisas na nossa vida. Ah, mas só nos procura para dinheiro. Só nos procura porque quando precisa de oferta. Ei, foi a oração que você fez.
Você pediu para Deus te prosperar porque você fosse canal de bênção para o reino de Deus. Deus não tem interesse em te fazer rico, querido. Deus não tem interesse em trazer riqueza para a sua vida. Porque Deus tem interesse no propósito dele. E se o propósito dele for te enriquecer ou trazer prosperidade financeira para a tua vida, ele vai fazer. Mas não é seu. Não é seu. Sabe o problema? O problema é que nós somos aquela parábola que diz que o fazendeiro saiu pela manhã buscar empregados para trabalhar na fazenda, e aí ele vai lá às 6 da manhã e busca uma leva de pessoas na praça, e aí ele leva para a fazenda, e ele vê que aquilo ali não vai dar certo, vai precisar de mais gente, e ele volta para a praça às 9 da manhã e busca mais gente. Ele vê que tem muito trabalho, ele volta meio-dia e busca mais gente. Ele volta de novo às 3 da tarde e busca mais gente. Mas ele volta também às 5 horas da tarde e busca mais gente. E ele combina com cada um pagamento. Eu vou pagar 1 denário pelo trabalho. E o pessoal trabalha e termina o dia de trabalho e ele começa a fazer os pagamentos. Ele começa a fazer o pagamento do último para o primeiro. E ele começa a pagar aquele que entrou às 5 da tarde. Ele vai lá e entrega 1 denário. Quando ele entrega 1 denário, aquele que chegou às 6 da manhã fala: mas eu trabalhei bastante, eu vou receber muito mais, com certeza. Com certeza eu vou receber muito mais. E quando ele chega naquele primeiro, ele paga 1 denário e fala: ei, eu acredito que foi o primeiro movimento sindicalista da história. Foi aquele. Como assim? Eu estou aqui desde as 6 da manhã e trabalhei o dia inteiro. E eu recebi 1 denário, e aquele que trabalhou 1 hora, recebeu também 1 denário, ele trabalhou só 1 hora. Eu não acho justo, mas o patrão diz: mas não foi isso que acordamos? Muitas vezes nós somos esse funcionário, querido. Sabe, o trabalho dentro da obra, o fazer dentro do reino de Deus, o sol quente dentro da nossa cabeça começa a dar alguns problemas, e a gente começa a achar que essa vinha é nossa. E essa vinha não é nossa, essa vinha tem um dono. Ei, a maior bênção foi ter saído da praça, onde nós estávamos abandonados, sem esperança nenhuma. Mas Ele foi lá e nos resgatou, nos trouxe para a vinha dEle e nos colocou ali dentro para viver ali com Ele. Sabe, você não quer ser empresário, você não quer ser chamado para ofertar, você está te incomodando? Então ora para que Deus tire toda a prosperidade da tua casa, da tua família e da tua empresa. E ninguém vai te incomodar mais. É duro, né? Mas essa a vida que você está falando. Eu não quero ser incomodado porque só me procura dinheiro. Foi para isso que Deus te prosperou. E é para isso que Ele ainda vai te prosperar. Ei, seja sincero com você mesmo, não precisa ser comigo. Quem gostaria que Deus pudesse mudar a sua história? Que Deus pudesse acrescentar a lei se preciso for para você? Quem aqui? Quem aqui desejaria isso? Se coloca de pé então, se você deseja, mas só se você deseja, não faça por emoção. Se você quer que Deus mude a história da sua vida, ainda no ano 2022, fique de pé. Ei, queridos, debaixo da direção de Deus e da liderança dos nossos pastores, eu quero te desafiar essa noite a entregar um sacrifício no altar. Eu sei que você já separou o teu dízimo, a tua oferta, mas eu não estou falando disso, eu estou falando de um sacrifício, de algo que te custe, sabe, não é uma oferta, é um sacrifício. Eu não sei qual é o milagre que você precisa na sua vida, e eu não estou dizendo que você precisa fazer uma permuta com Deus, então eu vou ter que entregar para daí Deus fazer um milagre. Não, querido. Eu quero que você coloque diante de Deus, sabe, a maior dificuldade de Deus nesse tempo não é fazer com que as pessoas reconheçam Ele como Senhor e Salvador, mas é mexer no bolso delas. Pensa num Deus que tem dominado as pessoas quando mexe no bolso dela. Mas eu estou te desafiando a fazer um sacrifício. Abraão, toda vez que adentrava e tomava uma terra, ele levantava altares ao Senhor, ele fazia uma oferta ao Senhor. Mas chegou um tempo que o Senhor pediu para ele um sacrifício. Qual é o sacrifício que você precisa fazer hoje, que você precisa entregar no altar? Qual é a oferta que Deus recebe, Patrick? Essa é uma pergunta.
na minha concepção, no meu entendimento, é aquela que tem importância para você. Tem valor para você? Então tem valor para Deus. Por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que elas entregam aquilo que nem mesmo elas gostariam de receber. É o que tem aqui. E aí eu tenho andado para alguns lugares e falado com algumas pessoas, e elas falam assim: ei, Patrick, comprei uma casa nova. Nossa, que legal. Troquei meu carro. Uau, que top. Olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu viajei, eu gastei. Cara, que legal, eu fico feliz por você. Mas quando se trata do reino de Deus, fazer um sacrifício, entender esse mover profético que nós estamos vivendo, aí não dá. Entenda? Mas então eu não posso comprar a minha casa, o meu carro novo. Claro que pode. Claro que pode. A questão não é o que você faz para si, a questão é desonrar a fonte. Porque eu não sei você, mas a minha fonte é Deus. E tem alguém aqui que também a sua fonte é Deus? Amém. O que hoje seria um sacrifício para você, querido? Mas semana passada teve a missionária aqui, a gente ofertou para Moçambique, foi tremendo, foi algo de Deus. Não estou falando sobre isso. Ei, muda a mentalidade. Depois de tudo isso que você ouviu, não mudou nada. Queridos, eu tenho diversos testemunhos, mas diversos testemunhos de oferta. Eu passaria horas aqui te contando sobre oferta. Eu não tenho medo de oferta, eu não tenho problema com oferta. Eu não tenho medo do altar, porque o altar não te rouba nada, ele te devolve tudo. O altar não te rouba nada. Eu estou falando de um sacrifício que depois você vai me procurar e vai dizer: através daquela palavra, daquele sacrifício, algo mudou, fui transformado. Final do ano eu ouvi um testemunho de um irmão daqui da nossa casa. Ele estava dizendo quanto o sobrenatural de Deus tinha começado na vida dele anos atrás. Ele estava aqui numa celebração e ele estava com uma dívida impagável, algo surreal de se pagar. Não tinha mais, já fazia anos, né, pastor José? Estava se estendendo na justiça, ele não tinha mais como pagar, já tinham recorrido. 28 anos, o pastor José me lembrou aqui, lutando com essa causa. E aí ele estava aqui numa celebração e o Espírito Santo falou algo para ele dentro da ministração e disse para ele: ó, seu pai precisa descer as águas. Cara, é tão bom quando as pessoas têm um coração fiel e obediente. Ele saiu daqui no domingo e na segunda-feira a primeira coisa que ele fez foi procurar o pai, chamou o pai para uma reunião e falou: olha, o senhor me disse isso, e o senhor precisa descer água. Mas como assim? Você precisa se entregar, você precisa se batizar. Pastor Josué, foi o senhor que fez, né? Pastor Josué batizou ele na terça-feira do dia seguinte, no dia seguinte. No Saulo? Na casa do Saulo. E aí, queridos, um problema de anos, algo que não tinha como resolver. Em menos de um mês estava tudo solucionado. O advogado da outra parte procurou ele e falou: vamos entrar num acordo. Ele vai testemunhar aqui, vai chegar um tempo dele testemunhar aqui e contar com maiores detalhes. Eu não quero falar porque eu posso fugir. Mas Deus vai te fazer algo sobrenatural e eu quero te convidar agora a fazer um sacrifício, a entregar um sacrifício. Você que está na sua casa, você vai acessar as contas. Eu não sei como é que você vai fazer, o que você vai buscar fazer. De repente você fala assim: ó, eu vim para cá, eu não vim preparado, eu não trouxe dinheiro. Eu não sei como é o teu sacrifício. Mas anota aí, ó, faz um compromisso com Deus, coloca teu nome e fala: olha, eu quero entregar tanto, eu vou entregar tantas vezes, tanta forma, não sei. O Léo está aqui, Léo, pode ser, o Léo está aqui. Se você quiser passar no seu cartão de crédito aqui. Ixi, mas a igreja começou então um ano vermelho. Não, graças a Deus, nós não começamos no vermelho. Eu estou te desafiando para algo sobrenatural. Não tem nada a ver com as finanças da igreja, tem a ver com a tua finança. O sobrenatural já começou na sua vida. Sobrenatural já começou a acontecer na sua vida. Comece a ver os detalhes. Comece a ver os sinais. Deus está sinalizando como Ele nunca teve antes. Seja fiel.
Ensine seus filhos a fidelidade, que vai permanecer no final é a fidelidade. Ei, seja fiel, e Deus vai te colocar em lugares que você nunca imaginou estar. Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela oportunidade dos teus filhos de estar entregando. O Senhor sabe o coração de cada um, Pai, daqueles que estão aqui, daqueles que estão em casa nos assistindo, Senhor. Mas, Senhor, receba o nosso sacrifício, receba aquilo que para nós, Senhor, há peso, aquilo que para nós, Senhor, tem peso. Recebe o nosso sacrifício, Senhor, e mude a história, Senhor, e se preciso for, acrescente a lei a nosso favor, porque nós queremos, Senhor, não correr atrás da bênção, mas estar cada dia mais perto do abençoador. Nós te amamos, Senhor, e é por isso que nós entregamos não só a nossa vida, mas tudo que temos. Ei, querido, Deus está na tua causa. A tua causa está nas mãos de Deus, amém? Deus te abençoe.